Seja bem-vindo a mais um episódio do Advise, o Tech da Tecnovix. Hoje nós temos um convidado mais uma vez especial, já aqui conosco, maratonando uma série aí de Advisor em outros mundos, né, de negócios. A gente está tentando trazer um pouco de que essa palavra aí que você até trouxe num bloco anterior é uma coisa um pouco desconhecida aqui no Brasil, mas eu acho que tudo tem um começo. E nós estamos aqui também numa temporada, né, iniciando o nosso projeto aqui da Tecnovix, criando um podcast mais contraído até de um modo mais corporativo. E como não poderia faltar o modo corporativo, trazer o Fernando Xavier, que está aqui nos presenteando aqui com a visita. Muito bem, Fernando, diga aí para a audiência que está te ouvindo pela primeira vez, quem é Fernando Xavier? Bom, antes de começar a falar sobre mim, né, eu queria agradecer, o presente é para mim, né, foi eu que estou ganhando essa oportunidade de estar aqui com você, com toda a equipe, né, é uma grata satisfação, sempre, Denis, muito obrigado, e vai ser sempre um prazer estar com você. Né? Legal. Fernando Xavier, consultor, mentor e conselheiro de grandes empresas e grandes executivos. Né? Eu estou falando de grandes empresas, eu estou falando de Petrobras, eu estou falando de Mercado Livre, eu estou falando de Bung, eu estou falando de Mercedes-Benz, General Motors, desse grupo de empresas que eu tive a grata oportunidade de desenvolver. E ao longo dessa trajetória, como conselheiro dessas empresas. Hoje eu vou querer sentar na cadeira de uma dessas empresas, como Tecnovix. Não cheguei ao número de funcionários ainda que você colocou ali nos números, eu fiquei aqui me imaginando. Fui lá no meu planejamento estratégico, meu Deus, fui lá no caderninho dos sonhos, X mil funcionários. Você me falou um número que bateu mais de 10 vezes o número de funcionários que eu imaginei ter na minha vida, né? Então, assim, eu gostaria que você, até para a gente abrir esse bloco aqui, porque o papel do Fernando como advisor, diferente da nossa visão do advisor tech, né, que também é um conselheiro, né, na área de tecnologia, para tomar decisões difíceis, né? A gente também tem uma história, tem uma experiência, né? Vocês que já chegaram até aqui, tem nos outros podcasts também o que é o nosso papel como advisor, mas agora nós estamos aqui honrando o papel do Fernando como advisor. E eu queria entender, Fernando, de uma forma assim mais simples, porque às vezes nós que estamos do lado de cá, eu não tenho vergonha de dizer isso, eu estou numa cadeira que às vezes eu nunca imaginei estar tomando uma decisão que às vezes você estava na frente de um executivo e teve ali não sei se é prazer, né? Mas teve a honra de estar do lado dele para orientá-lo, né? Sim. Então, estrutura para nós aqui, porque tem uma palavra correta para dar para essa estrutura, né? Que é um sistema de governança muito bem estabelecido, mas de uma forma bem simples, considerando assim, para uma empresa que está começando, ou até assim, qual é a quantidade mínima de colaboradores que ela tem que ter? Ou até mesmo qual é a visão de futuro, né? Que você falou um pouco, né, sobre isso. Que a visão de futuro eu acho que todo mundo tem, né? Todo mundo não, né? Um planejamento estratégico quase todo mundo tem, né? Entre aspas. Mas considerando que nós temos essas ferramentas. Vamos lá, eu tenho aqui meu planejamento estratégico, eu sei aonde eu quero chegar. Como que você entende, assim, qual é a sua leitura do sistema de governança dessa empresa mínima? Na verdade, Denis, eu entendo o seguinte, que você não tem um número mínimo de profissionais dentro de uma empresa para que você tenha uma boa estratégia de governança dentro da sua empresa. Você pode ter uma empresa de 10 funcionários. Sério? Ou você pode ter uma empresa de 120 mil funcionários. Caramba. Né? Que o modelo de governança ele se aplica para a empresa de 10 ou para a empresa de 120 mil. Qual é essa estrutura que faz uma empresa operar de uma forma linear, com quantidade de funcionários, tendo esse mesmo amparo desse sistema de governança? Porque se eu falasse de um produto, né, eu ia falar assim, olha, esse produto precisa de um ajuste aqui, mas como que eu aplico o mesmo produto, né, um sistema de governança para as duas empresas, de 10 funcionários ou de, sei lá... O caminho é a empresa ter o desejo de querer crescer. Ou seja, ela quer se estruturar, né, ela quer crescer de forma estruturada. Então, hoje, no mercado mundial, dificilmente você vai ter uma empresa que consiga crescer de forma vertiginosa, né, rápida,
sem a construção de um modelo de governança. O que acontece muitas vezes é que as empresas não percebem isso inicialmente, porque elas ainda não têm, às vezes, o linguajar para interpretar esse modelo de governança e, às vezes, até mesmo ela não consegue perceber que o tamanho que ela tem caberia um modelo de governança. E aí é uma das grandes falhas das pequenas e médias e grandes empresas. Elas não entendem. Elas entendem que um modelo de governança só se aplica para uma empresa gigante. E, na verdade, não é assim que funciona. Não é daquela história que todo mundo conta, cresce primeiro e depois se arruma a casa? Custa mais caro? Custa muito mais caro, porque o barato sai caro, né? E muitas vezes essas empresas, elas fazem isso não porque elas querem. Às vezes é porque elas não têm... Não é nem por dinheiro, porque... esse modelo, ele é orgânico. Você constrói um modelo de governança dentro da tua empresa e ele é orgânico. Você vem simplesmente tendo um processo de disciplina operacional para você conduzir isso dentro da tua companhia. Então, isso está empregado na cultura da empresa? Na cultura da empresa. Ou seja, não é um curso na internet que eu vou pagar, não é uma ferramenta. Eu quero agora comprar sistema de governança. Ela não sabe. O primeiro passo, na verdade, é que ela não sabe que ela precisa de uma estrutura de governança dentro da sua empresa. Ela imagina que isso só é pautado ou determinado por grandes empresas. E é o que acontece, uma falha. Elas crescem... Acho que um bom exemplo que você pode dar é aquele dia que você estava comigo lá na Tecnovix, quando eu te apresentei uma situação ali, aí você falou para mim, Denis, isso aqui é governança. Aquela situação de descer e subir. Sim, ótimo. Acho que é um ótimo exemplo para você mostrar para as pessoas na prática o que é de fato uma governança. É legal você falar isso, porque quando a gente fala de governança, soa um nome, falou governança, em que tamanho de empresa eu precisaria ter para ter esse modelo de governança, né? Mas, na verdade, a governança nada mais é do que uma comunicação que flui de cima para baixo, de baixo para cima e lateralmente. Ou seja, esse é o processo. Legal. Não tem como ser diferente. Então, se você olhar para esse cenário, poxa, o que eu estou falando? Então, você está me dizendo que em toda e qualquer reunião da minha empresa, eu preciso ter uma visão de que as informações precisam fluir de cima para baixo, mas também elas precisam fluir de baixo para cima e depois lateralmente. Então, do que eu estou falando? Você determina você determina objetivos e ações. Você cascateia esse processo de ações para a companhia como um todo. Quando ela chega lá embaixo, na operação, esse processo precisa se conversar, precisa se comunicar. E aí a operação tem que ter autoridade, autonomia e liberdade para poder voltar a informação. Entendi. E dizer, olha, a gente faz, mas não dessa maneira. Mas hoje de forma... Fazendo um paralelo com o mercado atual, que é o que às vezes você está aí nos ouvindo... Nós vimos aí na internet vários treinamentos, ferramentas, metodologia, sistemas, enfim, são ferramentas que são empregadas com metodologia de profissionais de mercado, né? Que às vezes vendem como uma dor que a empresa está passando ali e ele fala, tá vendo essa dor? É porque você não tem tal coisa. Tá vendo isso aqui? Se o seu time comercial não está vendendo, é porque você não tem o método de venda 10x. Aí, como a gente aplica, fazendo um paralelo, porque a gente sabe que empresas, grandes companhias não caem nessa, né? Nessa questão de metodologia, porque aí nós vamos falar de risco, uma série de outras coisas. Mas como que você ataca esse mercado trazendo esse paralelo? Falando assim, olha, você tem aqui uma empresa, certo? Não existe metodologia, existe aqui um padrão, ou seja, é uma metodologia estudada, sei lá, em Harvard, é uma metodologia que nós aprendemos em tal situação. Qual é o modelo que se aplica, né? Porque senão as pessoas às vezes acham que é só pegar um protocolo, fazer um playbook e vender na internet, falar que está aplicando o sistema de governança. Qual é, na prática, a visão assim, da implementação disso? Tá. Na prática, eu vou dizer para você como é que eu trabalho, como é que eu funciono. A partir do momento quando a empresa decide me contratar como um conselheiro, como um mentor, a primeira coisa que eu faço é entender como a empresa funciona. Primeiro passo. Legal. Então, eu faço um diagnóstico de como a empresa funciona. Legal. No segundo momento, eu entendo como o executivo funciona. Porque são coisas diferentes.
Uma coisa... Aí você já tirou 80% do mercado das empresas do CNPJ do Brasil, né? Porque nem sabe o que é executivo. Nem sabe o que é executivo. Né? Como o executivo funciona. Então, eu separo. Primeiro eu entendo a empresa e depois eu chamo o executivo e falo assim, agora nós vamos entender como você funciona. Falo, mas você precisa entender como eu funciono? Sim, eu preciso entender como você funciona. Para saber se você está realmente... Os seus valores estão alinhados com os valores da companhia como um todo. Para ser a visão de futuro. Exatamente, porque eu vou falar para você sobre orgulho organizacional. O que significa dizer isso? Todas as pessoas da empresa, elas precisam ter orgulho organizacional. E quando isso aparece, quando elas sabem exatamente o papel delas no processo. E às vezes um executivo dentro de uma empresa, ele não entende exatamente qual é o papel dele. Ele simplesmente foi dado a ele ali uma função de responsabilidade, de dar um resultado, mas ele não entende qual é a cadeia de valor na companhia como um todo. Então, eu preciso entender qual é a atividade do Adenis, o que ele faz e toda a sua estrutura. E você precisa, o Adenis precisa entender como eu trabalho, porque a partir do momento que você entende como o outro funciona, ou como a área do outro funciona, você se torna uma pessoa mais receptiva, mais cuidadosa, mais cautelosa nas decisões. Porque a gente simplesmente, às vezes, um executivo ele determina ações, mas ele não procura entender, de fato, como aquilo funciona da lei para baixo. Então, ele precisa hoje entender você consegue... porque eu acredito que não dá, às vezes, nem tempo, né, de enxergar isso. Mas eu que vivo numa cadeia um pouco abaixo, né, de empresas que talvez não tenha cultura, né, com a visão dos seus clientes. Mas você consegue perceber o que o mercado tem feito com a visão desses executivos. Inclusive, a gente vai falar isso no próximo bloco, inclusive, de como as coisas estão funcionando na sua visão hoje do país e no futuro, né? Que é onde a gente se conecta, inclusive. Mas você consegue entender hoje... qual é a sua visão do mercado sobre as coisas que deveriam ser feitas? Eles estão sendo enganados? Eu não sei qual é a palavra ideal para isso. Qual é a sua leitura sobre as empresas hoje? A minha leitura hoje, Adenis, falando um pouco sobre essa questão dos modelos de governança corporativa, né? Os processos hoje, eles são muito, dentro do corporativo, eles são muito voláteis, mas eles estão super, hiper conectados também. Se você olhar hoje, os grandes executivos hoje de grandes empresas são pessoas jovens. Nós estamos falando de presidentes com 40 anos. Caramba, eu não sabia desse 38 anos. Número. Isso está muito comum. E antigamente era diferente? Era diferente. Para você atingir um nível de presidência de uma empresa, você tinha que, teoricamente, talvez passar por vários canais dentro da empresa. Hoje não é mais assim. Hoje não é mais assim. Você pode chegar já entrando naquela posição. Você até tem pessoas que galgaram níveis dentro da companhia, e é muito bom isso, porque aí entra no que eu falei anteriormente. Essa pessoa que galgou esse processo como todo, em várias etapas dentro da companhia, ele consegue entender como funciona cada uma das áreas. E porque às vezes não dá tempo, a empresa é grande. Às vezes ele está é a minha visão, né? Eu estou aqui numa pecinha desse tamanho, a empresa tem 90 mil funcionários. Sim. Às vezes ele não sabe nem o que acontece. Pois mas de novo, né? Duas oportunidades. Ou ele se forma, ou ele se constrói a carreira dentro da empresa, passando por vários departamentos, ou ele chega de fora com uma energia muito forte e decide construir esse modelo de entender como as áreas funcionam. Então, por isso que o modelo de governança ele é tão vencedor. Porque lembra que eu falei? De novo, as informações elas vão fluir de cima para baixo, de baixo para cima, mas lateralmente. O segredo desse modelo é você colocar todo mundo na mesma página do livro. As pessoas precisam estar na mesma página do livro. E daí onde entra a oportunidade desse processo como um todo. Você garantir que essas pessoas estão se conectando através de quê? De informações rápidas. Informações objetivas, em tempo real. E aí uma conversa que nós já tivemos, eu e você, né, que eu aprendi com você, imagina o seguinte, que para você entrar numa reunião de governança, você precisa fazer o quê? Você precisa construir dados. Sem a tecnologia hoje, você demora semanas para tomar decisões e construir uma apresentação numa reunião.
Só que quando você vai fazer essa apresentação, essa informação já é velha. Porque você está apresentando uma informação que não é em dados em tempo real. Legal, muito bom. Entende? Então, esses C-levels novos, eles já entenderam isso. Agora a velocidade desse processo. A diferença. Isso é muito bom, entre pessoal. Os novos e os mais antigos, entendeu? E isso é até bom, pessoal, para a gente entender, inclusive você que está nos ouvindo, é onde a gente se conecta aí nessa história, né? Porque o Advisor, né, as ferramentas, tecnologia, aí é onde eu digo que a tecnologia ela está em todos os lugares. Depende da quantidade ou a frequência que você a utiliza para alguma necessidade específica. Então, assim, de modo geral, eu posso entender que o desenvolvimento de cultura é um pilar muito importante, né? Por isso que necessita de um profissional né, externo, com uma visão crítica. E uma empresa, né? Então, ou seja, se ela já está iniciando, se ela já quer começar, ela pode sim ter uma implementação de sistema de governança, é isso? Total. Volto a dizer, em qualquer nível de empresas com 10 funcionários até empresas com 100 mil funcionários. Legal. Elas têm a versatilidade, né? a oportunidade de construir. Porque, na verdade, você está construindo, você está planejando todos esses processos para que você galgue níveis mais altos. O que me dá mais interesse, assim, até curiosidade, no próximo bloco a gente pode até debater um pouco mais, o como isso é no dia a dia, porque às vezes, né, isso... E como você enxerga as mudanças também, que eu acho que... Não sei se você está aí também, você deve estar se pensando, né? Olha, como eu faço para já iniciar um sistema de governança da minha empresa? Eu acho que a ideia aqui é mais mostrar, né, o papel, né, do advisor, da confiança estabelecida em um profissional, obviamente, que tem o respeito, né, com a sua competência. Acho que isso começa por aí, né? Os cabelos brancos primeiro precisam existir, né, vamos dizer assim. Mas para você que está aqui comigo, né, e com o Fernando, eu acho que já dá para entender a missão, né, de como é difícil, talvez, né, nós aqui do lado de cá, às vezes, guiar organizações a tomarem decisões assertivas. Mas, mais uma vez, Fernando, muito obrigado, né, para toda essa discussão aqui excelente sobre governança. E gostaria também que você deixasse aqui o encerramento, até para a gente entender assim, uma visão sua sobre o que vai acontecer no futuro, da governança, a sua visão, a sua leitura, até para a gente debater para o próximo bloco. Inclusive, você nos dá assim, um spoilerzinho assim, de uma frase, que você entenderia de mudança, ou uma palavra, o que você gostaria de deixar de encerramento aí para a audiência? Eu diria que as empresas precisam, de fato, olharem para os seus modelos e se darem a oportunidade de desenvolverem modelos mais assertivos e objetivos para o futuro. Ok. Quando você diz modelo... Modelos de governança. Governança, perfeito. Isso. Então, olha só, vamos deixar essa caixinha aí em aberto. Necessidade de desenvolver esse modelo e para desenvolver ele no futuro, é isso mesmo. Então, tá bom. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Você que está aqui conosco, muito obrigado. Pode deixar os comentários, né, Fernando, aqui nas caixinhas. Quem ainda não segue, pode seguir, né, as nossas redes sociais também, né, o nosso Instagram, o podcast, está no YouTube, no Spotify. E, Fernando, mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima, pessoal.